Fala, gente bonita, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, tá? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um livro muito top, muito sensacional. E primeiro, antes de tudo, esses vídeos vão ser lançados toda semana. Um vídeo normal, avulso, qualquer outra coisa, e um vídeo sobre essa maravilhazinha aqui, que é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O autor desse livro, como vocês podem ver, é o Dali... Né? Acho que isso dá dele. Mas enfim, é um autor sensacional, gente. O conteúdo desse livro é gigantesco, é enorme mesmo assim. E fala muita coisa positiva, sabe? Muita coisa boa, de como a gente melhorar o nosso comportamento com as pessoas. E assim, esse livro eu tenho ele há 2 anos, só que tipo, nunca eu parei pra ler ele. Na verdade eu minto, porque eu já peguei pra ler alguma coisa, mas eu acho que eu não tava no momento certo, sabe? Eu acredito muito nisso, de ter um momento certo pra gente poder realizar as nossas coisas. E aí, eu botei ele no canto e deixei pra lá. Só que, tipo, a minha irmã chegou a ler ele, né? E ela falou que era muito bom. Mas eu também não me interessei depois. Então, há 2 anos atrás, eu comprei esse livro justamente pra me ler, porque eu tava, tipo, entrando no mundo do empreendedorismo. Então, eu queria aprender, tipo, a como conquistar as pessoas, a como fazer uma venda, a como fazer todos esses tipos de coisas. E eu acabei deixando de lado. Então, mas tipo, Deus é muito bom. E eu tô realmente, eu precisei desse livro, sabe? Eu cheguei no momento que eu tava precisando dele. E esse momento é agora. E eu quero dizer pra você que se você não leu ele ainda e não comprou ele ainda, não se preocupe. Se você não comprar ele, eu vou estar fazendo esses vídeos e são tipo resumos que a gente vai fazer sobre ele, tá bom? Sobre esse livro. Então, gente, sem mais delongas, já deixa o curte aqui, gente, já compartilha, já se inscreve, enfim, faz o que der pra fazer pra me ajudar a compartilhar esse vídeo, tá bom? O primeiro capítulo ele fala o seguinte: se quer tirar mel, não espante a colmeia. Não sei pra vocês, mas tipo, quando você escuta essa frase, o que você pode pensar nesse momento, né? O que você pensa a respeito dessa frase? Se quer tirar mel, não espante a colmeia. Assim, pra mim, né? Eu penso assim, a gente precisa das pessoas. As pessoas precisam da gente. Então, às vezes, a gente acaba forçando algumas coisas pra que aquelas pessoas ou gostem da gente ou façam aquilo pra gente. Mas elas não estão fazendo por vontade própria, por amor. Elas estão fazendo porque elas foram obrigadas. Porque a gente forçou elas, sabe? E assim, a gente acaba meio que espantando aquelas pessoas de nós. Quando a gente é um tipo de pessoa que simplesmente só é uma pessoa chata, uma pessoa ignorante e tal, geralmente não tem ninguém perto de você porque as pessoas não gostam de gente assim. Então, de antemão, eu achei o título sensacional, sensacional mesmo. E o livro, ele já começa a falar sobre um cara foi preso, tipo, um cara muito, muito mal, que foi preso. Ele era, tipo, muito procurado, ele era um cara muito procurado por Nova York, tipo, e ele já tinha cometido muito crime e matado muita gente. Ele é um assassino a sangue frio, sabe? E então esse cara, ele foi pego no cerco, fizeram um cerco, então ele foi pego. E aí, ele escreveu uma carta, antes da polícia chegar lá, ele escreveu uma carta. Na carta tinha a seguinte frase: por debaixo desse peito tem um coração bondoso. Daí aquilo despertou algumas coisas nos policiais, porque tipo, como é que pode ter um cara com coração bondoso e fazer tanta coisa ruim assim, né? E aí o autor vai citando mais exemplos, né? Aí esse cara, ele foi pra cadeira elétrica, né? Então, tipo, quando ele chegou no momento do julgamento, ele falou a seguinte frase, foi isso que eu ganhei por matar pessoas, né? Então o autor, ele acaba agregando tudo isso e fala o seguinte: todos os prisioneiros, a maioria das pessoas que cometem crimes, matar fulano porque fez isso com ciclano e tal, elas se consideram justiceiros. Tem muitos filmes aí que falam sobre isso, né? E esse cara, ele se considerava um justiceiro. É tanto que, pra vocês terem noção da situação, há anos atrás, né, ele tinha uma namorada, ele tava com esse namorado no carro, e o policial chegou e pediu a habilitação dele. Daí ele não entregou a habilitação e simplesmente puxou o gatilho e pá. Matou o policial. E aí ele ainda
O policial caiu no chão e ele ainda tacou vários tiros no policial. Então, tipo, como que um cara que faz isso, ele tem um coração bondoso, né? E aí o autor ele sugere o quê? Que a gente pode pensar o seguinte: várias pessoas, elas que cometem crimes, elas podem se considerar justiceiros. Fazer isso por causa da sociedade, antes. E então esse cara, ele disse assim, que ele fazia isso para se defender. Ele não fazia isso por maldade nenhuma, era só para se defender. Tudo que ele fez foi pra se... Então, ele cita exemplos de outras pessoas, como Al Capone, que tipo, ele falava que todos os crimes que ele cometia era porque ele era um benfeitor da sociedade. Então, outros exemplos o autor vai citando aqui no livro de tipos de pessoas que fizeram isso como que para elas não foram culpadas por nada, elas não estavam cometendo um crime, elas apenas estavam defendendo a sociedade. Então ele diz a seguinte frase: se essas pessoas que são criminosas fizeram isso, o que a gente pode dizer das pessoas que estão do nosso lado, que não cometeram nenhum crime e que a gente acaba julgando elas, e que a gente acaba não deixando com que elas se expliquem, né, de determinadas situações. O que o autor está questionando aqui? Ele está querendo dizer que não dá pra gente criticar essas pessoas, mesmo que eles sejam prisioneiros. A gente tem que entender uma coisa: a gente sabe que eles eram pessoas más, que eles cometeram crimes, mas quem é nós para julgar eles, né? Então imagina as pessoas que estão do nosso lado, que a gente às vezes a gente julga as pessoas, julga elas por, sei lá, às vezes a gente tá num dia mal e aí a gente julga aquela pessoa, a gente quer porque quer que aquela pessoa também se sinta mal. Ele citou o exemplo de John Wanamaker. Ele fala que a crítica é uma loucura. Por que a crítica é uma loucura? Porque ela consegue fazer quando você critica alguém, você pode, aquela pessoa que está ouvindo, ela pode entender como algo positivo, como ela pode entender como algo negativo. E ela pode simplesmente se despedaçar por aquela crítica que você fez, sabe? E ele continua dizendo que a crítica ela é fútil. Tipo, não há necessidade de criticar ninguém, sabe? O que você tem que fazer é escutar a pessoa e entender a maneira dela de fazer. Mais pra frente, né, do capítulo, ele cita exemplo de pessoas que conseguiram mudar a forma de pensar. Tipo, elas criticavam as outras, só que depois de um tempo elas conseguiram entender que criticar não ia servir de nada. Do Abraham Lincoln, que a gente sabe que tem muitos filmes por aí que falam sobre ele. Um exemplo que ele cita é que o Abraham Lincoln ele se envolveu em uma discussão com um cara e tipo ele fez uma carta para esse cara falando várias besteiras para ele. Daí o cara pegou e propôs com que eles brigassem, tipo briga de espada. E eles tinham que lutar, era no rio, acho que era Mississippi, no rio de Mississippi. E eles tiveram que brigar. Só que na hora, os padrinhos dos dois, decidiram evitar a discussão e pararam a briga. Com essa briga que ia acontecendo, mas que não aconteceu, Abraham Lincoln ele realmente entendeu uma lição valiosa da arte de como tratar as pessoas. Se ele não tivesse feito a carta e mandado para esse cara, eu tenho certeza que a discussão não teria acontecido, né? Então, se ele simplesmente tivesse entendido e tivesse deixado pra lá, eles não tinham chegado a ponto de brigar, porque, tipo, a ideia era que alguém morresse ali. Poderia ter sido ele, e ele não teria feito os feitos que ele fez. E aqui o livro, ele fala de uma batalha que teve em Gettysburg, eu acho que deve ser isso o nome. E essa batalha, o Lincoln, ele estava dando as ordens, mas ele não estava lá no meio da batalha, né? E ele então deu as ordens pro general dele fazer com que avançasse para pegar a tropa de Lee, que era o outro cara lá contra o Abraham Lincoln. E eis que o general dele simplesmente não obedeceu a ordem dele. Por que que Abraham Lincoln pediu isso? Porque, tipo, Lee estava cercado por um rio e esse rio tinha enchido. Então, tipo, se eles atacassem ele tinha vantagem de pegar o exército de Lee e prender o exército de Lee, né? Só que, tipo, o general dele não fez isso, simplesmente recuou e não atacou. Quando chegou essa notícia lá no Abraham Lincoln que o general dele não tinha feito isso, gente, vocês têm noção, ele ficou louco.
E então ele pegou logo a canetinha dele e escreveu uma carta gigante pro general, falando um monte de asneira, falando um monte de coisa, pra ver se o general se tocava, tipo, da merda que ele tinha feito, né? Só que, adivinha o que o general fez quando leu a carta? Ele não fez exatamente nada. Por que ele não fez nada? Porque o Abraham Lincoln não chegou a enviar a carta. Quando ele releu a carta novamente, ele viu o quanto de coisa que ele estava dizendo pro general. E tipo, ele se colocou no lugar do general, né? Será que... por que ele fez isso? Sei lá, já viu tanta gente morrer, pelo menos o exército dele já estava muito fraco, já tinha morrido muita gente, já tinha visto muito sangue. E a pessoa fica numa turbulação quando acontece coisas ruins com a gente. Então imagina uma guerra, né? Então Abraham Lincoln se colocou no lugar do general e simplesmente evitou e não mandou a carta. Então o general nunca soube dessas coisas. Só foi saber se ele estivesse vivo, né? Quando ele morreu, porque essas cartas foram uma das encontradas lá no caixãozinho lá do Abraham Lincoln. Com essas histórias que eu te contei agora do primeiro capítulo desse livro, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Você conhece alguém que você queira mudar? Conhece alguém que você, tipo, mano, tem que mudar aquela pessoa porque ela não vai ser assim, eu tenho que tentar ajudar ela a todo custo. Você conhece alguém assim? Mano, se tu conhecer essa pessoa, excelente, muito bom mesmo. Só que eu convido você a se mudar primeiro, sabe? A se olhar e ver o que é que tu tem que mudar. Porque, sério, eu fiz essa pergunta a mim e eu vi o quanto de coisas que eu tinha errado, sabe? Eu vi o quanto de coisas que eu tava errada e que eu tinha feito errado em toda a minha vida e que eu decidi que eu ia mudar, porque não tem coisa mais preciosa do que você fazer uma pessoa bem, sabe? Você fazer uma pessoa melhor. E se a gente continuar do jeito que a gente tá continuando, de fazer tudo na ignorância, de fazer tudo do jeito que a gente quer, a gente não vai ter sucesso na vida. Então eu quero dizer a você a seguinte frase: não critique, não condene e não se queixe. A partir do momento em que você para de criticar as pessoas, você consegue crescer. Crescer como pessoa. A partir do momento em que você para de criticar as pessoas e até mesmo de se autocriticar, você também consegue crescer e ter um bom rendimento. E a partir do momento em que você para de se queixar de que tá tudo dando errado, tá tudo isso, tudo aquilo, você também consegue ter um grande rendimento. Então, gente, essas são as 3 palavrinhas-chave pra gente fechar o nosso vídeo de hoje. E, de antemão, agradecer muito a vocês pelo tempo que vocês me cederam até aqui. E dizer pra vocês que eu tô muito feliz. Então, já deixa o teu like, curte, compartilha, que eu tenho certeza, mano, que esse vídeo pode ajudar muita gente. E esse livro aqui também pode ajudar muita gente. Então, gente, fiquem com Deus e muito obrigada.